Jornaleiro hoje conversando com o vice-prefeito de São Bento do Sul, Márcio Drever, que também está na corrida, campanha eleitoral. Márcio, primeiro, esse início de campanha eleitoral, projeto, tentativa de chegar na Câmara Federal, como está organizado o teu trabalho? Nós já viemos trabalhando nesse projeto há um longo tempo, para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos. Agora que se definiu claramente quem serão todos os candidatos, nós sabemos que tem uma trajetória já construída, nós temos um planejamento e um projeto construída, uma região que abrange 65 municípios para ver as suas necessidades, para trabalhar em cima de um plano de governo e em cima de prioridades que esses municípios nos trazem, para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos. Agora, as prioridades que esses municípios estão apresentando são muitas. A gente tem conversado com alguns postulantes também, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, e alguns estão até assustados aí com as carências dos municípios. O que mais tem te chamado a atenção? Eu percebo muito na questão econômica que nós temos que ter um trabalho para desburocratizar o sistema de empreendedorismo no nosso estado, para facilitar a pessoa que quer criar seu próprio negócio para geração de empregos. A questão da segurança é uma outra situação que eu acho de grande importância, que muitos municípios reclamam de problema com narcotráfico, desse tipo de problema. E nesse sentido, eu vejo uma das situações que é uma bandeira que eu estou levantando com muita vontade na questão que é a função do deputado federal, na questão da menoridade. Eu vou defender com muita força a bandeira que a pessoa com 16 anos ela tem que responder pelos seus atos. Hoje existe um índice de criminalidade muito grande, onde ele é usado, o jovem que tem de 16 a 18 anos, e isso traz um problema muito sério na questão de segurança. A própria polícia, tanto militar como civil, ela tem gastado muito tempo em função de ocorrências onde envolve esses jovens, e eles precisam responder pelos seus atos. Então eu vejo que essa questão da segurança é um fato muito importante que vai ajudar muito. Quando se fala da menoridade, é um assunto que vem sendo debatido aí em âmbito nacional e um contrassenso no Brasil, porque com 16 anos o cidadão pode eleger os políticos, muitas vezes ele não tem noção, porque ele não lê, ele não assiste, ele não se informa, e não pode responder pelos seus atos. E esse contrassenso acaba atingindo também as escolas. Não seria necessário um trabalho um pouco mais pontuado para que o jovem com 16 anos que ainda está no ensino médio tenha aí condições de ingressar no ensino superior para ter mais informações, mais responsabilidade agregada ao conhecimento? Sim, essas regras, por isso que elas precisam ser criadas e ser trabalhado em cima delas, porque a gente sabe que tem acompanhado muito o trabalho nas nossas unidades educacionais do município, e a gente percebe que muitas vezes os professores que teriam que ter somente a função pedagógica, eles estão tendo que ter a função de formar cidadão. E isso, na verdade, é o berço que tem que fazer. Então, só que eles têm que ter respaldo também, porque eles acabam sendo muito limitados. E nós temos visto pelo Brasil, pelo Estado, professores sendo agredidos por esses jovens que já são pessoas adultas, pessoas reforçadas, mas muitas vezes por quê? Porque elas não respondem judicialmente como um adulto. Então, isso, com certeza, dará mais autonomia e mais autoridade para os nossos professores, para os nossos educandos, para conseguir implantar realmente uma regra mais rígida. Como era anos atrás, no nosso tempo, se lembra usar de todo pessoal, nós tínhamos um tratamento muito rígido do nosso professor. E isso só nos trouxe benefícios. E eu acho que é nessa linha que nós temos que trabalhar. Márcio, uma outra situação, o ex-governador Raimundo Colombo divulgou na semana passada que Santa Catarina é o 7º estado da federação que mais contribui aí, com a arrecadação para o governo federal. E é o 22º estado em receber o retorno desses tributos que são repassados para o governo. Não está faltando um pouco mais de ação parlamentar dos legisladores para que os estados não sejam injustiçados da forma que Santa Catarina está, porque, afinal de contas, a região do Planalto Norte, que muito tempo vem sido chamado de o cinturão da pobreza, é prejudicada também por isso. Então, o pacto federativo que se fala e não acontece. Essa questão da divisão do bolo ser mais justa, realmente, ela tem que acontecer. Porque, para ser bem mais simples
para o pessoal entender, de cada R$100 que Santa Catarina envia para Brasília, nós só recebemos 18 de volta. Enquanto tem estados na região norte e nordeste que de cada 100 que eles enviam para Brasília, recebem mais de 100 de volta. Então isso realmente é uma bandeira muito importante, essa questão do pacto federativo, mas nós sabemos que tem que ter origem para esses recursos. A gente sabe que de certa forma pode ser cortado parte das emendas parlamentares dos deputados para elas serem direcionadas diretamente para os municípios, que é uma coisa mais certa, mas daí tem que ser feito um trabalho em conjunto. Mas realmente, Santa Catarina tem sido prejudicada muito. É um estado muito pujante, um povo muito trabalhador, que se empenha. Os empresários sempre tenho dito que muitos mereciam uma estátua de honra ao mérito nas praças das cidades, porque é muito desgaste, é muita responsabilidade, é pouco retorno para realmente manter a economia do estado. Então, realmente, nós temos que bater nessa tecla e brigar para que a fatia desse bolo seja dividida de uma forma mais justa, com certeza. Será uma bandeira que nós vamos levantar com muita força, com certeza. Para a gente conversar também com o internauta sobre campanha eleitoral. O eleitor está cansado do político. Muitos não querem nem receber o candidato no portão, não querem nem ser abordado pelo candidato na rua, porque muitos candidatos e que tiveram sucesso, inclusive, acabaram enganando o eleitor, acabaram enganando o povo. Então, hoje o povo não quer mais saber do sorriso amarelado, não quer saber mais do tapinha nas costas, não quer saber mais de vir um candidato estranho abraçar o seu filho, porque é conveniente. De que forma você, Márcio Drever, está enxergando o eleitor e trabalhando para que esse posicionamento do cidadão seja respeitado? Que você tenha uma zona de conforto, assim como também o eleitor tem a zona de conforto dele, até onde você pode ir. Eu vejo que nessa situação, eu vou continuar tendo a conduta que eu tive desde que eu fui candidato a vereador a primeira vez, e essa mesma filosofia que eu continuo seguindo. O que eu me comprometi desde a época e a mesma até hoje, de ter um trabalho sério, sem muito discurso enfeitado, com compromisso de trabalho, pelo fato do que eu falei lá naquela vez, quando eu assumi o compromisso de ser candidato a vereador a primeira vez, o que eu disse, a minha principal meta, minha principal bandeira é de ser um político com atividade única e exclusiva somente à gestão pública. E eu desde então tenho feito isso. Na questão de formação também hoje, eu tenho faculdade, pós-graduação, diversas formações específicas para realmente ser um político profissional preparado. E hoje também, eu não tenho o que apresentar como atos executados no Estado, porque eu não tive até hoje nenhuma função a nível do Estado. Por enquanto eu estou trabalhando no município, fui vereador 2 vezes, já fui secretário de obras 2 vezes, já fui secretário de agricultura, vice-prefeito, então nós estamos construindo uma carreira. E é assim, hoje eu tenho 42 anos de idade. Eu penso que se Deus me der saúde, eu posso trilhar uma longa carreira na política. E para isso, tem que ser um trabalho sério, que eu possa visitar as pessoas, possa olhar no olho do eleitor, sem ter nenhum tipo de dívida com eles. Então esse é um trabalho sério, com objetividade, mas sempre com honestidade. Eu sempre tenho dito que muitas características são precisas num político, mas 2 nunca podem faltar: honestidade e humildade. Honestidade para sempre fazer um trabalho reto e humildade para escutar o eleitor ou o cidadão quando ele precisa te chamar a atenção por algum motivo e você pode corrigir aquilo. Então eu entendo isso com uma humildade também. Eu vou concluir aqui essa conversa com o Márcio Drever, vice-prefeito de São Bento do Sul, e que também já está confirmado aí como candidato já na corrida, na campanha eleitoral, tentando uma vaga na Câmara Federal. E o espaço, é óbvio, aqui no Jornaleiros continua aberto aí para os candidatos da região, os candidatos que, enfim, desejem fazer uso do espaço como prevê a lei eleitoral. Márcio, para a gente concluir essa conversa, você falou de alguns municípios que você tem trabalhado, mas eu te pergunto, para você ter o reconhecimento fora, você tem que ser reconhecido primeiramente dentro de casa. Então, eu te pergunto, São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho, como está o seu trabalho? Realmente, muito bem lembrado, Luzar, dessa questão. Eu tenho um trabalho semeado em 65 municípios. A possibilidade de sucesso realmente ela é muito grande, mas ela depende muito, eu sempre tenho falado dos 4 municípios irmãos, que é São Bento, Rio Negrinho, Campo Alegre e Curupá. Esses municípios, defendendo a tese de ter um representante regional, de poder ter alguém para ser cobrado, realmente é onde vai fazer diferença. Então, são esses municípios que precisam dar o pontapé inicial para realmente consolidar, ter um representante na região. Além do mais, eu quero te agradecer, Chaves, por dar essa oportunidade e sempre estamos à disposição para sanar qualquer dúvida. Um grande abraço a todos. Conversei com o Márcio Drever, candidato à Câmara Federal e vice-prefeito de São Bento do Sul. Um abraço e até a próxima.